pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, meus amigos, episódio número 31, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do futebol, Flamengo e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e eu pego mais pênalti que o Muralha. Fala galera, boa noite, Arthur Costa aqui do TV Coluna, satisfação imensa participar com vocês. Moro em Belo Horizonte, moro em Minas e não tenho ainda um sítio como o meu amigo Bruno. Vamos lá, sou Rafael Penido, prazerzão estar aqui com vocês, Flamengo Cast. Eu com essa galera aqui, show de bola. Bom, e eu já entrei em campo com o Bruno. Salve galera, saudações rubro-negras. Eu sou o Franco Farelli e goleiro o Flamengo faz em casa. Saudações galera do mal, aqui quem fala é Nick Marques. E achou que o Muralha não ia mais ser pauta no Flamengo Cast? Achou errado, otário. Cara, tu levou semanas pra pensar nisso? Que merda, hein? Puta que pariu, vai que bosta. Puta que pariu. Meus amigos, é nesse clipe que hoje vamos falar de goleiros. Vamos falar das histórias de goleiros, dos goleiros que passaram pelo Flamengo, o que essa posição significa para o time, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Então, meus amigos, estamos aqui no momento Fala Que Eu Te Escuto, esse momento maravilhoso, onde damos nossos recados e considerações do programa de hoje. Estou aqui com ele, Nick Marques. E aí galera, estamos aí de novo para mais um podcast, quem diria, Passamos de 30, de 30, quem diria? Pra quem apostou contra a gente, mal esperava que, né? Estamos... Você não quer pouca bosta? Não é pouca bosta não, filho, aqui é muita bosta. Aquele bagulho sério, é isso aí. Estamos passando aqui para mais um momento de e-mails, né, Gonzaga? Mais um momento de e-mail. Vamos, isso aí. Bom, e hoje, meus amigos, não temos muita coisa para falar, temos apenas um recado para vocês, cara ouvinte, vocês que estão aí do outro lado ouvindo esse podcast. Você pode nos procurar nas redes sociais, que ele encontra onde? Você pode encontrar nas nossas redes sociais, @FlamengoCast, no YouTube também, além do YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Isso aí. Aí você pode mandar recadinho e também você pode mandar aquele textão maravilhoso, como a gente sempre fala aqui, através dos e-mails, né? Somos antigos, somos old school. Através dos e-mails. Qual e-mail, Gonzaga? Diga pro pessoal o nosso e-mail. Fala que te escuto, @flamengocast.com.br. Isso aí. E eu tenho um recadinho para você também, você que é cara ouvinte, você que curte esse podcast, curte esse programa, curte o nosso projeto, você pode nos ajudar. Porque a gente todo mundo sabe, né, Nick, aqui o podcast não tem like, não tem essa coisa de like, de se inscrever no canal. É uma parada mais roots, uma parada mais old school. Então o que você faz para nos ajudar a avaliar o programa? Você avalia através dos agregadores, seja ele para iTunes ou Android. Você pode, através do agregador que você usa, né, do programa, do app que você usa para nos ouvir, você pode avaliar assim, né? Poderemos saber como, teremos uma noção de quantas pessoas estão curtindo, de como isso acontece, para ter esse feedback bacana de vocês. Exatamente, então vai lá, nos avalie no seu agregador que você escuta. Se você não escuta a gente por agregador, se você escuta pelo site, por alguma coisa assim, cara, baixa um agregador no seu celular, é muito fácil de usar, é muito tranquilo, você pode inclusive escutar outros podcasts muito bons, você pode encontrar podcasts ali que você não conhece sobre alguma coisa que você gosta, então vale muito a pena ter um agregador, cara. Exatamente. Você pode escutar muita coisa ali, então baixa, não ocupa muito espaço, né, você pode baixar os episódios por lá, apagar depois já tiver escutado, então o agregador é muito útil e muito prático, então, e você pode nos avaliar por lá, né. E essa, assinando o feed, né, é uma forma de você saber sempre quando terá programa novo, porque aqui é diferente do YouTube, é diferente das outras mídias, o podcast é uma coisa mais roots, então se você tem Exatamente. Você está ouvindo pelo computador, você pode baixar um aplicativo para ouvir podcasts e se cadastrar no nosso feed, que seria o nosso canal, e através daí ouvir semanalmente nosso programa. Exatamente, lembrando galera também que com qualquer agregador de podcast, né, pelo menos os mais usados, você não precisa ficar esperando sair no site, ele te avisa. Exatamente. Quando o podcast que tá assinado. E quem assina o feed
ouve o programa primeiro, tem acesso primeiramente ao programa assim quando ele sai de madrugadão na quarta-feira. Exatamente. E lembrar também a galera, né, que nós temos um grupo no Facebook, então você que tem Facebook, você pode entrar no nosso grupo, fazer parte da nossa torcida organizada, né, lá a gente posta tudo, quando sai programa, quando sai vídeo no canal também, tudo tem lá. Você ainda pode se comunicar com não só membros do nosso programa que estão no grupo, mas com outros ouvintes, né, você pode ter essa feedback da galera, se a galera concorda com a opinião sua, né, se você concorda com a opinião de alguém aqui, você pode dizer, pô, concordei com o que o Nick falou, ou então discordei do Gonzaga. Vamos crescer essa bagaça. Exatamente. Então, pra você entrar no nosso grupo, é Torcida Flamengo Cast, né, no Facebook. Link no post, né, Gonzaga? Link no post, pode acessar. Se você não tá pelo site, você pode acessar pelo site e pegar o link no post, senão a gente vai também ter lá no Twitter, @FlamengoCast. E a galera também lembrar, se você está escutando esse programa pelo site, você pode comentar no post ali embaixo, e daqui a 2, 3 anos, quando alguém for escutar esse mesmo programa, vai estar lá o seu comentário no dia que saiu, no dia que você ouviu lá, esse comentário bonitinho no site, pra sempre ali. Então, você pode comentar os programas no post dele, direto no site. Isso aí. E se também você é um fã e quer que outras pessoas conheçam, divulgue. Nos ajude a divulgar essa bagaça. Vamos crescer essa bagaça aqui. Vamos chegar a mais 50, 100 e por aí vai. Aquele seu amigo que anda bastante de ônibus e tudo mais, pô, geralmente fica escutando música que já ouviu várias vezes. Se ele é flamenguista, cara. Exatamente. Você pode escutar pra ele escutar pelo menos uma vez por semana nosso programa no ônibus, indo pro trabalho, pra faculdade, pra escola, o que for. Ajuda muito a gente, cara. Isso aí, nos ajude a te ajudar, como diria, né? A frase do filósofo. Importante dizer pra galera também que você vai ver o título desse podcast, ele está como Goleiro 2. Eu queria explicar pra galera por que é o 2 se você não fez o programa 1 sobre goleiros. É porque ano passado, quando o Flamengo contratou o Diego Alves, nós tivemos o programa 1, que foi um piloto que nós gravamos com o Gabriel Farelli, membro aqui do nosso programa, nós gravamos esse programa. Ele não foi ao ar, porque era um programa de teste, pra gente testar formato e tudo mais, mas pra gente, a gente considera como uma gravação. A gente considera uma gravação como qualquer outra. Então, você não vai encontrar o Goleiro 1 pra escutar, mas esse é o segundo programa de goleiros que nós gravamos. Então, o título está Goleiro 2, mesmo não havendo um programa chamado Goleiro 1, né, ou só Goleiro. Então, não se espantem quando vocês verem o título Goleiro 2. Né? Isso é importante avisar pra galera. Inclusive, de vez em quando a gente posta nas nossas redes sociais um ranking com mais gravações, quem gravou mais e tal, né? O Gabriel tem uma gravação a mais do que a quantidade de programas, se você contar que ele participou exatamente sobre esse programa que nós estamos falando que não foi ao ar. Mas a participação dele consta porque ele gravou com a gente, com qualquer programa, sabe? Então esse programa, por mais que não esteja no ar, vocês nunca vão escutar, mas ele existe. Tá? Então, esse é o programa Goleiro 2, né? É isso aí. Então, vamos nessa. Tá na hora de chamar ele, Gonzaga? Tá na hora. Ei, Rodinei! Vem, Rodinei. Próximo bloco. Tamo junto. Meus amigos, hoje reunidos aqui, esse timaço, vamos falar de goleiros. O que falar dessa posição que vai do céu ao inferno, do inferno ao céu, e um único jogo que pode mudar a história e que ultimamente tem sido muito criticado no Flamengo, né? E é uma posição que a gente tem, né? Tentando resolver essa questão há algum tempo. E depois o deus dos pênaltis chegou ao Flamengo, mas ainda até ele é contestado, né, cara? Parece que uma cena que o Flamengo tem, que depois de muito tempo sem bom goleiro, chega um bom e o cara parece que às vezes vacila. Mas aí eu sou um defensor do Diego Alves, eu acho que ele é uma contratação de peso, foi uma contratação muito importante. O Flamengo precisava novamente de uma contratação desse nível na posição. Depois de Bruno, tivemos aí algumas experiências. Rafael Penido falou que ia criticar, hein? Tô esperando o Rafael Penido criticar. Sério? Olha, rapaz, eu gostei da vida do Diego Alves. A sorte dele é que há uma distância entre nós. Graças a Deus. Não dá pra criticar Dudu. Olha o banco dele, rapaz. Só se o Júlio César ficasse, mas o maluco não vai ficar. Já deu até entrevista falando que não tem jeito e tudo mais. Não tem solução não, é ele mesmo. Agora que ele volte a jogar aquele futebol do Valência, né? Pelo amor de Deus, no início do Valência. Eu acho que esse é o ponto importante, né, cara? Porque, na verdade, eu sou um grande defensor dos goleiros no Flamengo pelo seguinte quesito. Quando o Muralha chegou para disputar a vaga com o Paulo Vitor, em minha opinião, ele não deveria ter entrado no lugar do Paulo Vitor. Não culpava o PV pelos problemas do Flamengo, entendeu? Pelo que estava acontecendo. Eu acho que a zaga falava mais
tinha mais problemas do que apenas o goleiro. Então, eu acho que Felipe, Muralha e Paulo Vitor, eles são jogadores relativamente equivalentes. Talvez o Felipe, a gente conversava isso fora do ar, talvez o Felipe tenha tido um auge um pouco superior, mas Paulo Vitor e Muralha, especialmente naquele período de 2016, acho que não faria tanta diferença qual seria o titular ou não. Eu acho que faria mais diferença depois, no futuro. Eu concordo com o Rafa, mas tem um pequeno porém, né? A gente pega os goleiros que passaram pelo Flamengo. Você tem o Bruno, que viveu grande fase no Flamengo. Você tem o Marcelo Lomba, que foi o goleiro do Flamengo, nunca brilhou com a camisa do Flamengo, mas em compensação foi muito bem com a camisa do Bahia e com a do Internacional. Hoje é goleiro titular do Internacional. Você tem também o Felipe, que teve a sua carreira brilhando em 2011 e 2012, né, até o finalzinho de 2011. 2012 não, porque ele foi pro Braga emprestado. Depois também. Então, no Corinthians, 2011 no Corinthians, porque em 2012 ele foi pro Braga depois de uma discussão lá no Corinthians, então ele caiu um pouquinho a partir dali. Mas assim, todos os goleiros, inclusive o Muralha, em 2015 pelo Figueirense e até um 2016 bom, que ele fez relativamente bom pelo Flamengo, são goleiros que tiveram auge, né? A gente pode falar, ano X foi o auge do goleiro Y. O Paulo Vitor não teve um ano de máximo do Paulo Vitor, o ano que consagrou o Paulo Vitor, não tem. Então, assim, se você for botar na escala de época, o Bruno, a gente perdeu o Bruno em 2010, o goleiro que a gente tinha no mercado, nem no mercado, Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor teve momentos em que o goleiro que estava ali era muito ruim e a gente precisava tirar ele. Cara, tampa buraco. Exatamente. Tampa buraco. Paulo Vitor era o band-aid do Flamengo. Acredito. Furou, põe o band-aid. Verdade. A gente perdeu o Bruno e só tinha um nome na época que a gente falava assim, porra, se trazer esse cara, resolve. Era o Felipe. E resolveu. O Felipe em 2011 foi um baita no goleiro no Flamengo. 2011 não, perdão. 2011 mesmo. Aquela defesa mesmo. Isso, bonde do Mengão sem freio. Exatamente. Ali ele estava muito bem e a gente até tinha esquecido por um momento do que a falta que o Bruno fez pra gente. Porque o Bruno chegou a fazer uma falta quando a gente viu o Diego, né? Sendo o goleiro do Flamengo, ali com o Vanderlei Luxemburgo. Que faz, com o Joel Santana, né? Então, tipo assim, a gente sentiu falta do Bruno. Logo em seguida veio o Felipe e a gente falou, beleza, tamo resolvido. Só que as mesmas coisas que aconteceram com o Felipe, né? Caiu um pouquinho, apesar de ter seu contrato comprado, que ele veio de empréstimo pelo Braga, né? De Portugal. Aí o Flamengo foi lá e optou pela compra de 4 anos. E o Felipe ficou esses 4 anos, mas assim, cada ano que passava, ele descia um degrauzinho da alegria da torcida rubro-negra. E aí, meu amigo, deu no que deu. Ficamos de novo ilhados. E, na minha opinião, desde lá, a gente não teve um goleiro de nome a não ser o Diego Alves, que chegou agora, como diz o meu amigo Gonzaga aí no início. E eu concordo. É o único nome que pode tentar salvar um pouquinho aquela nossa saudade de ter um goleiro bom desde 2009, 2010, 2011. Eu acredito que, dentro desses 3 goleiros citados, eu também acho o Felipe, tecnicamente, no auge dos 3, né, um pouquinho superior aos outros. O Felipe sempre foi declaradamente flamenguista, sempre disse isso e tal. Teve momentos bons no Flamengo, foi a conquista do título carioca em cima do Vasco. Eu acho que, pelo fato do Felipe ter tido na carreira alguns problemas. Fez uma boa Copa do Brasil em 2013 também. Sim, a Copa do Brasil em 2013 foi peça importante. Eu acho que pelo fato do Felipe ter tido alguns problemas em relação a grupo, em relação a problemas de relacionamento dentro do futebol, ele é um pouco menos valorizado nessa questão toda. Eu acho que o Felipe tinha uma característica que os outros não tinham, que é a questão o grande goleiro no Flamengo nós precisamos dele em momentos decisivos na hora do pênalti. O Felipe tinha essa característica importante, sabe? A gente ganhou um campeonato em cima do Vasco com o Felipe pegando pênalti. Então acho que essa característica, essa questão toda faz ele ficar no auge um pouquinho à frente dos demais. Só uma coisa que eu queria retratar aqui também, que o reserva do Felipe em 2012, no comando do Joel Santana, quando a gente perdeu o Felipe, até naqueles probleminhas dele, como ele já costumava demonstrar ter, né, principalmente no Corinthians, era o Paulo Vitor. E o Paulo Vitor, no dia 3 de setembro de 2014, ele foi um herói do Flamengo defendendo 2 pênaltis na disputa lá contra o Curitiba, pela Copa do Brasil, num jogo ridículo do Flamengo na Copa do Brasil com o Curitiba. O Flamengo quase caiu pro Curitiba, exatamente, quartas de final, quase caiu pro Curitiba nos pênaltis, e depois ele se destacou pegando o pênalti contra o São Paulo, o pênalti do Rogério Ceni. Só uma correção, eu acho que foram oitavas de final, se eu não me engano, nas quartas o Flamengo pegou o América de Natal. Tá certo, tem razão. Isso aí.
Foi 3-2 pro Flamengo e ele se classificou para as quartas, exatamente. Então, tipo assim, você vê, o Paulo Vitor ali, ele brilhou. Tamo bem de goleiro de novo, só que aí ele começava a cair um pouquinho. E toda vez ele tinha aquele famoso erro de sair para socar a bola de maneira errada, saía catando borboleta, né? Se tu vê o jogo com o Atlético Mineiro, aquele 4x1 que a gente foi eliminado, alguns ali foram falha dele, cara. Nossa. Teve pelo menos uns 2-3 gols ali que foram falha dele, cara. Tanto que foi nesses erros dele aí que ele se machucou em 2015 lá contra o Macaé, naquela partida tenebrosa lá, que ele machucou feio lá, que ele saiu cortando borboleta. O Alexandre foi pro gol. Exatamente, o Alexandre fez um gol e depois foi catar os 20 minutos finais ali. Ricardo Berna foi agredido no vestiário. Putz, sensacional aquele jogo. Pra você ver, o Paulo Vitor sempre tava ali, ó, band-aid, pum, entrou. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês então aqui. Entre Paulo Vitor e Muralha, com quem vocês ficariam? Depende do ano, futebol é momento, Gonzaguinha. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque quando a gente ficou entre decidir entre Muralha e Paulo Vitor, né? Que teve aquela época que Paulo Vitor tava falhando um pouco e aí todo mundo começou a aclamação por Muralha. E foi aquilo que eu disse no começo do programa. Eu não achava que a justificativa seria só ele no gol, tipo assim, perder porque Paulo Vitor tava no gol. Se a circunstância, o sistema de zaga inteiro tava com problema. Se a circunstância for aquele momento, acho que todo mundo teria escolhido Muralha. Como ninguém questionou a escolha do Flamengo naquele momento, cara. Ou alguém aqui discorda. Eu questionei. Você é doente, Gonzaga. Não. Foi você que acreditou no Muralha na final da Copa do Brasil, não me culpe. Olha o silêncio que ficou. O Gonzaga. Mas por quê? Exatamente por isso. Era ferida, hein? Tá testando a amizade aqui. Foi na ferida, chama o Paulo Vitor pra tampar, chama o Band-Aid. Chama o Band-Aid aí, porque exatamente pelo que se procedeu depois o Muralha fez um 2016, um bom 2016, né? Chegou até. Olha que audácia. O cara chegou a seleção. Chegou até ir para a seleção, velho. Você não pode dizer que foi um 2016, cara. O cara chegou à seleção, foi mal. O cara chegou à seleção. Vamos ser justo, cara. Exatamente. Por Deus. E o cara não foi convocado acho que foram 3 convocações, cara. Então, pô, não é bom é pouco. O cara fez um ano muito bom, cara. O cara fez um ano sensacional. Cara, mas assim. Mas você acha que foi assim, pra ser chamado a seleção? Cara, ninguém assim, criticou a convocação dele. É outro ponto. Gonzaga. Criticou, teve críticas. Futebol é momento, o momento do cara foi excelente. O 2016 do. Não, eu tô falando, assim, eu não tô discordando disso, eu concordo. Eu sei. Não acho. Aqui pra 2016, mas o que eu tô te dizendo é o seguinte: alguns momentos antes da convocação, da primeira convocação do Muralha, estávamos todos aflitos. Quem será que o Tite poderia convocar do Flamengo? Será que ele vai levar o Arão? Será que ele vai levar o Diego? Era verdade. A partir do momento que ele convocou o Muralha, a gente falou: fudeu, meu irmão. É Paulo Vitor no gol. Tamo fudido. Vai tamanha qualidade que o Muralha estava agarrando. Estávamos com medo do Paulo Vitor suprir o Muralha, cara. Cara, e se você pega o Muralha, o 2015 do Muralha foi espetacular. Espetacular, pelo Figueirense. Que nem. O caso do Muralha, de 2015, eu assemelho muito ao caso do Bruno em 2005. Porque o que acontece? Em 2005 o Bruno foi um dos destaques do Atlético Mineiro, ainda um jovem goleiro. O Diego, os 3 goleiros que o Atlético tinha em 2005, presta atenção, e o time caiu para a Série B: Danley, Bruno e Diego Alves. Eram os 3 goleiros do Atlético Mineiro no elenco que foi rebaixado para a 2ª divisão. Ou seja, o que acontece com isso? O Bruno entrou, tomou a vaga no banco do Danley, já experiente Danley, né, já querendo se encaminhar para a aposentadoria. O Diego Alves, convocado para a seleção, desfalcava o Atlético. Quem assumiu a titularidade? Bruno. E aí o Bruno se destacou absurdamente, tanto que chamou a atenção do Corinthians, né, contratando o goleiro. Ou seja, eu assemelho muito... E aí o Diego Alves foi o goleiro na Série B. Exatamente. E eu assemelho muito isso ao Muralha, porque o Muralha fez um 2015 por uma equipe baixa, Figueirense, que é o mesmo nível do Atlético Mineiro, com todo respeito. Mas assim, fez... Não, eu falei porque vocês me conhecem. Então, tipo assim, o Figueirense tá ali, né? O Atlético Mineiro tá ali também. E aí o Muralha fez um bom campeonato e de repente o cara se viu saindo do Figueirense e indo pro Flamengo, cara. Pra tipo assim, Flamengo, torcida contestando o goleiro.
O cara sai do Figueirense para ser titular do Flamengo e o cara fez em 2016 bom. Ou seja, foi o ano da vida do Muralha na carreira, porque não era um goleiro jovem, igual o Bruno era quando veio pro Flamengo. E assim, a seleção, as convocações dele para a seleção foram com méritos assim absurdos, de um time que chegou desmantelado no Campeonato Brasileiro, foi se montando durante o campeonato, naquela estreia do Hever aqui contra o Cruzeiro, 1-0 do Flamengo de cabeça, gol dele inclusive, que o Flamengo estreava sua zaga Hever e Rafael Vaz, que foi o que salvou o Flamengo em 2016, para você ver o nível da coisa. Olha só como muda a volta, né? Então, tipo assim, o Muralha mereceu pra caralho. E entre Muralha e Paulo Vitor, Muralha, pô. Muralha, lógico. Mas, cara, lá em 2015, o Arthur, tinham outros goleiros emergentes também. Muito goleiro apareceu em 2015. Apareceu o Alisson, apareceu o Everton, apareceu o Danilo Fernandes. Posso falar uma coisa? O Flamengo foi lá no Muralha, e o Muralha quase caiu com o Figueirense, tá? O Figueirense, mas não pelo Figueirense, o Muralha foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, cara. Talvez vocês não saibam, mas o Muralha era o plano B do Flamengo. O Muralha era o plano B, o plano A era o Danilo. O Flamengo já tinha um pré-contrato assinado com o Danilo Fernandes, tanto que no dia lá daquele triste acidente lá do avião da Chapecoense, eu perguntei pro meu pai, se não me engano, eu cheguei meu pai e falei, poxa, você tem notícia aí? Eu tava trabalhando, não sei o quê, me fala do Danilo. Foi a primeira coisa que eu perguntei, me fala do Danilo. Aí tava naquela, né, na época, Danilo sobreviveu, não sobreviveu. Eu falei, cara, é o goleiro do Flamengo pro ano que vem. Então, tipo assim, na hora que a gente soube da notícia, me deu uma baixa assim na hora. Falei, cara, e agora? Perde um talento absurdo do futebol brasileiro, que era um baita de um goleiro, um cara, um ser humano mesmo, um ser humano, nota 10 além de tudo, e já tava fechado com o Flamengo. Então, aí a gente foi pro Muralha, que foi o plano B, ou seja, como é que é a história da vida, né, cara? Pra ilustrar pouco em relação também ao ano do Gatito, o Gatito era banco do Muralha, pô. O Muralha não deu chance pro Gatito. Não deu chance pro Gatito nem se mostrar ainda o que era o Gatito. Hoje o Gatito, pra mim, se não o melhor goleiro atualmente jogando no Brasil, o Muralha teve um ano excelente no Figueirense. Pegou bem no Flamengo também. Acho que quanto a convocação dele, realmente acho meio injusto a gente discutir isso em relação a isso falando dele agora, mas porque a imagem que fica do Muralha sempre, o torcedor do Flamengo vai ser sempre as últimas em relação à falha dele, isso vai ficar sempre na memória do torcedor, entendeu? Por mais que o Paulo contra o Santos, né, cara, tentando driblar o Ricardo Oliveira, Santos, que ele foi tentar driblar, exatamente. Então, por mais que o Paulo Vitor tenha temporadas que realmente ele nunca foi aquele goleiro que a gente esperava dele, eu acho que se você perguntar pro torcedor do Flamengo, eu acho que a grande maioria vai preferir o Paulo Vitor pela questão dos últimos lances do Muralha do ano passado. Com certeza. Se esse Flamengo Cast aqui fosse gravado em janeiro de 2017, a gente não estaria. Certo. Aqui teve gente que acreditou no Muralha, viu? Mas era da Copa do Brasil. Não vou falar quem foi o Nick, mas foi acreditado. Eu não acho que ele tenha sido o melhor do campeonato lá em 2015, mas ele foi um dos melhores, foi um dos emergentes, como eu disse. Além do Danilo, que o Arthur falou, teve o Danilo Fernandes também no Sport, que pra mim foi até melhor que o Muralha. Mas o Muralha eu reconheço, foi top. 2015 foi top dele, 2016 foi bom também. Alguém lembra quem foi o oficializado o melhor goleiro da temporada, 2015? Não? Na CBF, prêmio, essas coisas? Depende. Bola de prata, posso pesquisar aqui. Não, qualquer uma, pra gente saber quem foi eleito melhor. Muralha, os Danilos. Na verdade, goleiro no Brasil sempre foi uma posição muito bem servida, né, cara? O Brasil tem muito. O Figueirense era Série A ou Série B? Série A. Foi o primeiro fora da zona. A seleção do. Pela Globo, o goleiro foi o Cássio, porque foi campeão pelo Corinthians. Mas aí normal. Vou ver o Bola de Prata. Então provavelmente não foi. Em algum deles eu acho que o Muralha levou, cara, porque eu não tô lembrado dos outros goleiros terem recebido nenhum prêmio. Porque quando a gente vê foto, né, na ESPN, essas coisas, assim, eu não tô me recordando de ver. Todos que o Rafa Penido soltou aí mereciam a conquista de ser eleito o melhor goleiro, porque foi uma temporada incrível pra cada um deles, né? Agora, o caso do Danilo... O Bola de Prata da ESPN foi o Marcelo Brorri do Grêmio, em 2015. Que pra mim tava abaixo desses outros citados na época. Mas tudo bem. Baita do goleiro. Baita do goleiro. Foi o ano que a torcida do Grêmio falou, temos goleiro agora, titular. Então até hoje, né? Todo time começa por um bom goleiro, né? Então... o Grêmio tinha o Dida, né? Ele substituiu o Dida. Exato. Dida. Mas depois desse ano
bom do Muralha em 2016 começa o ano... Começa em 2017, aquela expectativa do Flamengo, que eu lembro até hoje que tinha um meme, não sei quem lembra do... eu sei, dos ataques. Não. O Guardiola, sabe quando o Lewandowski fez 5 gols, que ele ficou com aquela expressão assim? Aí tinha o time do Flamengo assim, Muralha, Arão, Rômulo, aí tinha os caras assim, meu Deus, Conca, Diego. Conca, que timaço, meu Deus. Eu achei que você fosse falar aquela imagem do... Pouco iludido o torcedor do Flamengo. Tinha aquela imagem do Muralha, o Muralha assim de lado e os mísseis da guerra caindo da Síria assim, e ele tampando tudo, assim, não passava nada. Não, tinha uma página, acho que fazia memes do Muralha agarrando tudo, né, cara? Aí tinha um meme que era o gol do Pet contra o Vasco, que o Elton tá pulando, aí tem um Muralha de massa com o braço cruzado assim, esse eu não agarro não. Esse eu não vou agarrar não. Cara, a torcida do Flamengo é muito pouco empolgada, cara. Gritar no Muralha. Se ilude fácil, cara. A verdade é essa. Tá, ilude mais do que mulher, velho. É foda. É a nossa primeira dama, né? Mas aí o Muralha começa a decair. E parece que foi uma descida sem fim, né? Porque tudo que o Muralha tentava fazer dava errado. E antes disso, antes do grande final do Muralha, que foi aquela Copa do Brasil. Acho que foi o Santos no final, cara. Aquele lance contra o Ricardo Oliveira, cara. Não, mas isso porque era uma final de Copa do Brasil. Pesou mais do que apenas um jogo. O final dele realmente no Flamengo foi aquele jogo contra o Santos, mas pra ele se despedir de vez do gol. Mas Gonzaga, pô, porque aquele do Paraná também foi bizarro, né? Ele mandou antes do esporte. Não, eu acho que... Bem lembrado. Eu ia falar do esporte agora, cara. Eu acho que naquele momento, naquele nossa, são todos, meu Deus, teve no esporte também. Aquele 2x0, cara. Ali ele já devia não agarrar mais. Mas na Libertadores ele já vinha... Não, mas na Libertadores já deixou muito a desejar. O ano começou assim, bem sutil. Ele começou a falhar sutilmente, pouca gente foi percebendo. Foi. E aí ele foi, né... Não, e isso é um reflexo do que vem acontecendo até hoje no elenco do Flamengo, que é a questão do psicológico. Questão do psicológico fraco. Os erros foram acontecendo aos pouquinhos e foram acarretando erros cada vez maiores. Ninguém corta mal na raiz, né? Pra você ver uma coisa. Pra você ver uma coisa. Vocês estão falando aí de Flamengo e Paraná. Vocês falaram de Flamengo e Sport. Vocês falaram de Flamengo e Santos. Vocês falaram de Libertadores. Vocês falaram de final de Copa do Brasil. Vocês falaram mais de 5 ocasiões. Nenhuma dessas ocasiões aconteceu em fevereiro de 2017. Nenhuma dessas. Todas foram a partir de... Né? A partir Flamengo e Atlético Paranaense talvez não tenha sido em fevereiro, mas foi no inicinho também. Então, foi em março. Foi em março, na Libertadores 2017. Por que eu estou destacando isso, Rafa? Porque eu entrei pro Coluna em fevereiro do ano passado. Aí fevereiro do ano passado, ou seja, fevereiro é muito perto do final de 2016. E a gente acabou de falar aqui que o 2016 no horário foi legal. Beleza. Ou seja, muito perto do final de 2016. Foi 26 de abril, vai completar um ano daqui a uma semana, exatamente na gravação. Esse programa vai sair um dia antes de completar um ano do Flamengo Atlético Paranaense que ele falhou. Lá na Arena da Baixada. Então, o que acontece? Em fevereiro, no meu primeiro programa que eu participei do Coluna, ainda como inscrito, convidado, etc., eu cheguei e chamei a atenção de um ponto que, tipo assim, o que eu tomei de porrada, meu Deus do céu. Eu cheguei e falei, gente, o problema do Flamengo aí, eu acho que vai aparecer daqui a uns meses, tá no gol. Vocês estão confiando no Muralha, ele tá caindo de nível depois que ele foi convocado pra seleção. O preparador de goleiro dele, o Vitor Hugo, não tem nível suficiente para treinar os goleiros do Flamengo. Aí vocês começam a abrir o olho. Cara, o que eu tomei de porrada de nego falando, cara, você não sabe o que você tá falando, você não conhece o Vitor Hugo, você não conhece o Muralha. Muralha tá em grande fase, Muralha é puta do goleiro, Muralha é seleção. Foi passando o tempo. Aí em setembro do ano passado, teve um inscrito que puxou esse vídeo lá do início do ano e falou, cara, tu falou, tu cantou a pedra. Você estava certo. E eu fui um dos que te critiquei, peço desculpas. Então, tipo assim, ali você vê a situação do Muralha, que ela não começou no Sport, ela não começou no Paraná, ela não começou na Copa do Brasil. Qual outros vocês citaram? Outros dois? Então, assim, o erro já estava começando lá de trás. Mas é aquela famosa situação, além do futebol ser momento... Mas foi muito mais psicológico do que parte técnica. Isso que eu ia tocar, esse ponto que eu ia tocar.
esse ponto que eu ia tocar, porque em fevereiro ele não tinha demonstrado nenhuma falha para eu fazer uma crítica dele. Só que, tipo assim, a gente nota em estrutura física do cara, jeito, o psicológico do cara, você já vê que as coisas já estavam caminhando pro lado negativo. Até na cara dele, quando a câmera foca, até na cara dele, você percebe, cara. Você já percebeu que toda vez que ele falha, ele faz isso aqui, ó, ele bebe água. Ele falha, ele bebe água. Até no Japão ele fez isso. Até nas falhas ele que não no tem Japão, reação, cara. Ele não tem psicológico. E isso é um mal dele, é um mal do preparador dele. Porque pro goleiro, o preparador de goleiros é um pai. É o cara que tá ali pra aconselhar ele na vida. É o cara que tá ali pra treinar diariamente com ele. É o cara que passa dica de tudo, cara. O preparador de goleiros é o cara, assim, o braço direito de um goleiro. E o Vitor Hugo não era esse braço direito dele. Então, ele viveu em 2016 no fruto do que ele trabalhou no Figueirense. E aí ele foi bem com essa convivência, essa mudança de estrutura de um clube da Série B para o maior clube do Brasil e do mundo. Assim, balançou com ele. Convocação para a seleção brasileira foi o start da decadência do Alex Muralha, infelizmente. Não, e o Arão também, né? Depois que o Arão foi convocado, mesma coisa. O Diego também, parceiro. O Diego foi assim, eu acho que é. Eu já tinha comentado isso. Acho melhor, é bom a gente começar a campanha aqui. Vamos colocar isso na Flá TT. Hashtag me esquece Tite. É boa, Nick. Esquece Tite. Me esquece, Tite. Não convocará. Não será convocado mais o jogador do Flamengo para a seleção brasileira. Quando mostrava o Tite não será mais permitido. Quando mostrava o Tite na arquibancada vendo o jogo do Flamengo, todo mundo falava: ai, esse cara dá azar. Esse cara dá azar. Não, meu amigo, ele não dá azar. Ele não dá azar. O problema é ele convocar alguém dali. Ele vai acabar com a carreira desse cara. Esse que é o problema. A mão pesada negra e outro detalhe, do Tite no Flamengo. O Everton Ribeiro foi convocado quando jogava no Cruzeiro. Olha aí, denúncia aqui do programa. Será que se ele convocar alguém que tá jogando mal, será que ele recupera o futebol? Convoca o Rômulo, Tite. Putz. O Rômulo foi outro. Chama assim, ó. Jogou então fala assim. Brasileira. Seleção peruana, vale? Vale também. Se você quiser, manda o troco. Pô, não fala do troco, não. Mas se você quiser arranjar treta com a galera aqui do programa, você tenta aí, tem a galera aqui. Eu tô ligado. Fã Clube do Trauco. Para fechar um ponto aqui do Muralha, o ano de 2017 dele foi tão ruim que ele chegou aí para a terceira posição do goleiro. Ele chegou a ser reserva do reserva. A que ponto chegamos? Reserva de quem? Thiago, né? E? César. Aí eu te pergunto. E César, verdade. César já tinha voltado nessa época. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com o César? O César era um goleiro do Flamengo. Isso, o César ele fez uma partida maravilhosa. Nem lembro que ano que foi, cara. Foi na estreia dele contra o Cruzeiro. Foi uma partida espetacular. Foi a última partida do Campeonato Brasileiro de 2013. Eram os dois campeões. 2013. Isso aí, que partida que o César fez. Ali eu falei até com alguns amigos, falei, esse vai ser o futuro do goleiro do Flamengo. Baita de um goleiro, menino, jovem, corajoso, beleza. Sumiu, não teve chance, começou a dar umas falhadinhas, beleza. Aí ele foi pra Ponte Preta, na Ponte Preta... Ferroviária. Na Ponte Preta, ele machucou. Esse foi o problema. E aí ele não jogou. Foi pra Deportivo Ferroviária. Na Ferroviária ele não foi nem sequer relacionado nas partidas. De repente, anunciaram, César vai voltar pro Flamengo, porque o Flamengo pediu o retorno do... Minto. O Ferroviária abriu mão do empréstimo do César. Devolveu o César pro Flamengo. Nem o Flamengo pediu. Ou seja, se nem o Flamengo pediu, meu amigo, quem estava observando o futebol do César para na hora que ele voltar, ser o goleiro que todo mundo queria para titular na final da Copa do Brasil? Caiu de paraquedas. Não, mas na Copa do Brasil ele já não poderia jogar, porque ele tinha... Ele foi inscrito pela Ferroviária. Não, ele não é nem inscrito, ele poderia jogar se ele tivesse sido relacionado, mas ele ficou no banco num jogo. Então. Ele não... verdade. Então, tipo assim, era o goleiro que a gente queria. Tava melhor do que o Muralha, melhor do que o Thiago. Só pra encerrar a questão do Muralha, uma coisa que eu já dizia desde quando o Muralha falhava e tudo mais, foi o seguinte: eu não acho que o Muralha é um goleiro tão bom quanto ele foi em 2016, a ponto de chegar à seleção e tudo mais, mas eu também não acho que ele é um goleiro horroroso como foi no final do tempos dele no Flamengo, né, cara? Isso é questão de psicológico e tudo mais. Eu não acho ele um goleiro horrível, horroroso, pior goleiro do mundo, que falha daquele jeito que ele vinha falhando, mas com aquela regularidade, né, cara? Ele se transformou nisso, cara. Ele se transformou nisso. Se você pegar agora o vídeo lá daquele peru que ele levou no Japão, que pressão que o cara tem pra jogar no Japão, cara? Qual motivo o cara não tem psicológico pra jogar no Japão?
Ou seja, o cara acabou. Ele acabou, a carreira dele acabou. Tipo assim, o Muralha... Estagnou dali e não sai mais, não muda. Isso aí, exatamente. E não foi só o Muralha que acabou, não. Foi quem o cerca. Quem o cerca, a sua família, todo mundo ali, cara, por causa daquela crise no Flamengo, acabou. Porque o cara, na hora que ele se viu falhando, o que ele tinha que ter feito? Chegado pro técnico, né? Aquela conversinha, só eu e você aqui. Amigão, o negócio é o seguinte, eu não tô dando conta do recado. Eu não tô aguentando a pressão, eu tô apanhando de tudo quanto é lado. Fui capa de jornal dizendo que não me chamam mais de Muralha, apenas de Alex Santana, Alex Roberto. Eu tô apanhando da mídia, tô apanhando da torcida. Eu não, atrás, né, cara? Mas eu não posso sair na rua. Eu não posso sair na rua. Você acha que o Muralha ia no shopping? Não ia, porra. Entendeu? Só se ele for retardado de querer ir no shopping, naquela situação. Ou seja, a mulher dele apanha com isso. Eu não sei se ele tem filhos, apanharia com isso. A família toda apanha com isso. Então o que ele tinha que ter feito? Cara, é aquele famoso ditado, né? Pede pra cagar e sai, cara. Então ele tinha que ter se reservado, ele tinha que ter saído, falado, olha, é melhor eu... Teria sido melhor pra ele, né, cara? Exatamente. Não, e corrido atrás, cara, né? Eu sempre cito isso, né, quando a gente fala de jogador que entende o espírito do Flamengo, né, cara? O Bruno 2009, eu não sei quem lembra, do Flamengo e Curitiba, lá no Couto Pereira. 5x0 Curitiba. O Bruno tomou 5 gols. O Bruno tomou 5 gols e chegou na série de campo e falou assim: meu irmão, quer botar os 5 gols na minha conta? Pode botar, mas no próximo jogo não vai passar a bola, meu irmão. O Muralha não fazia isso, meu. O Muralha sai com cara de cu e no próximo jogo a mesma coisa, né, cara? Confiança, Nick. E outra coisa, né? É a diferença de um goleiro que provavelmente... deixa pra lá, eu ia falar besteira, mas eu acho que não compensa para os queridos ouvintes do Flamengo Cast. Mas assim, eu vou tentar mudar a frase que eu ia dizer numa ideia para quem pegar, pegou. É como se o Muralha fosse japonês e o Bruno africano. Entendeu? É isso que eu quero. Acho que deu pra entender bem. Então tá bom. É só isso. Entendeu, velho? Cara, eu acho que um fato importante em relação ao Muralha é que no final da temporada passada, quando houve essa questão do declínio do Muralha, o início do declínio dele, né? Essa questão do psicológico, houve ainda uma tentativa de recuperar ele, porque o Flamengo estava em um momento importante da temporada. Houve. A oportunidade foi o que não faltou pra ele. Era a questão do brasileiro, na questão que a gente ainda tinha que se classificar pra Libertadores, então houve de todas as formas a torcida, e tipo assim, a gente teve o problema do Diego Alves, machucou, teve problema com o Thiago, então, de certa forma, não teve outra opção a não ser ele ali naquele instante ali, depois caiu de paraquedas o César, mas enfim. Então houve uma tentativa de todas as formas pra gente tentar dar um ânimo de injeção de motivação no Muralha, que infelizmente não aconteceu, sabe? Então, em outras épocas que a gente tivesse bem servido de goleiro, o Muralha já tinha saído. Tá ruim pra ele, sai o Muralha. Mas isso não pôde acontecer no final da temporada, justamente por esse problema de goleiro que nós tivemos, entendeu? Não tinha quem colocar. Foi um momento importante da temporada, não tinha quem colocar, exatamente. Tanto que a torcida pedia, o Franco, o Gabriel Batista. Pois é. Que é um goleiro que a torcida estava pedindo sem saber por quê. A torcida não tinha fundamento nenhum para falar, põe o Gabriel Batista. O desespero era tanto, disso. Né, cara? Não tinha. Exatamente. E uma observação mais importante que isso é que a voz do Franco Farella é igualzinha do Luxemburgo. Irineu passando pro Luxemburgo. Fala, peixe. Franco, fala projeto, por favor. Projeto. Aí, o Franco Farella, a gente vai jogar um poker depois, tá certo? Ai. E aí a gente falou dos anos do 2016, 2017 do Muralha, e quando o Muralha saiu, quando precisamos, tivemos que caçar o César. Mas antes da gente falar do final do 2017 do César, né, aquele retorno do César, a gente pode falar um pouco para ver que quem aqui lembra de como o César saiu do Flamengo em 2015, tá? Na época, era ele e o Paulo Vitor disputavam vaga. Não sei se vocês lembram, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil 2015 para o Vasco, que teve até o Rafael Silva, se eu não me engano o nome do cara, foi fazendo ceifada, né, pra torcida do Flamengo. E aí foi uma falha grotesca do César. O César chamava ele de braço de tiranossauro, inclusive, estavam chamando ele de braço curto e tudo mais. E a torcida do Flamengo não queria mais ver o César pintado de ouro, né, cara? E ele volta 2 anos depois, que foram 2 anos sem agarrar um jogo, pegando pênalti, né, cara? Então é impressionante. Assim, agora um detalhe é que todo mundo chamava ele de meninos, e ele já não era mais o menino. Ele já tá bem velho. Ele tem 26 anos. Ele tem 26 anos. Não é mais um menino. Vai ser pai, inclusive, esse ano.
Tudo de bom aí pro César. Mas assim, se o Paulo Vitor era o Band-Aid, o César era uma gaze, né? Brincadeira. Tampou o buraco do buraco. Isso que é incrível. E tipo assim... É mais ou menos o que o Barbieri tá fazendo. Isso, exatamente. Mais ou menos, isso aí. Eu acho que, tipo assim, também houve uma decepção em relação ao César, de quem acompanha mais ainda. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, o César fez uma tempo. O César nos juniores era um excelente goleiro. Tanto que uma Copa de São Paulo que nós vencemos, que com o time o Flamengo era César, Negueba, Rafael Galhardo, o César era um dos principais jogadores daquele time. Isso, o Adrian, exatamente. O César era um dos principais jogadores daquele time. O César também. Franco, o César estava para esse time, assim como o Thiago estava para o time campeão da Copinha também. Exatamente, excelente ligação, exatamente. Então, tanto na final, se não me engano, o César pegou pênalti também, não pegou? Pegou. Então, exatamente. Então, quando ele subiu pro profissional e houve essa questão de algumas falhas que ele teve, acabou que a decepção de quem conhecia o César foi maior ainda, sabe? Ele sair assim, e como disse, eu acho que a questão do momento em relação ao goleiro é um pouco maior ainda em relação às outras posições, sabe? Teve essa questão toda do Muralha, teve a questão da lesão do Diego Alves, do Thiago, e o César caiu de paraquedas ali e fez um bom trabalho, né, cara? Exatamente. E até muito se conversa também, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas também quando o Diego Alves veio pro Flamengo, o César era o goleiro titular e o Diego Alves entrou entrando, né? Com o perdão da palavra, entrou entrando e tipo assim, muita gente falou, peraí, beleza, Diego Alves, baita de um goleiro, baita de um currículo, excelente contratação, muito pedido por nós, inclusive, né? Principalmente eu digo por mim, porque assim, eu já vi há muito tempo ele lá com o Valência, ficava falando, vamos buscar. Todo mundo ironizava no chat, dizendo que era impossível, deu no que deu, né? Então, tipo assim, eu era um dos que pedia, mas eu fui um dos que não entendeu, tipo assim, por que o César foi pro banco sem mais nem menos? Cadê aquela famosa palavra meritocracia, né? Que no Flamengo é uma palavra que pesa 500 toneladas, né? Então, tipo assim, o César foi pro banco. Ali a gente já percebeu, o César vai cair de rendimento, porque o goleiro ele precisa de quê? Rodagem. O goleiro precisa estar em ritmo, em movimento. Um goleiro que fica parado não volta do nada a mesma coisa. Milagrosamente, como o César aconteceu, igual o Franco citou aí, 2 anos depois, chegou salvando tudo. Isso é 1 em 100 que acontece. Então, tipo assim, não dá para você viver de apostas. Você tem que ter 2 bons goleiros e alternar sempre eles. Um exemplo disso, Nick. Se o Flamengo fosse campeão ano passado da Sul-Americana, a história do César seria contada pra sempre. Nossa, pra sempre, cara. E se você quiser comparar, Rafa, aqui no Cruzeiro, o Cruzeiro tem o Fábio e o Rafael, seu xará. E tem 2 baita goleiros, né? 2 puta goleiros. Eu acho o Rafael melhor que o Fábio. Eu também acho, muito mais promissor, inclusive. E o que o Cruzeiro faz? Eles revezam o tempo todo. Uma hora entra o Rafael, outra hora entra o Fábio. Cara, eu já falei isso em muitas colunas no o que o Fábio faz de cera pra tomar amarelo, pra tomar 3, não tá no script. Pra ficar suspenso, pra dar chance pro Rafael. Na final do Mineiro aconteceu isso. Antes do Cruzeiro chegar na final, o Fábio foi lá, já tá classificado pra final? Já. Quanto tempo tem? 40 minutos. Então, pera aí, deixa eu segurar aqui um pouquinho a bola pra bater o tiro de meta. Levou o amarelo, pronto. O Rafael entrou no último jogo da semifinal. Então, Rafa, é mais ou menos isso. Você tem que fazer essa alternância porque o goleiro tem que estar sempre em movimento, né? Deixa eu só completar esse assunto do Fábio e do Rafael, que quem estreou na Libertadores foi o Rafael, né? No jogo contra o Racing lá na Argentina. Foi porque o Fábio perdeu o pai. Exatamente. Eu acho que não só o que o Arthur te falou sobre essa questão do Diego entrar de vez assim no time, assim que chegou já entrou, eu acho que pesou muito a questão dos pênaltis, né, cara? E como ele veio como pegador de pênalti, salvador de pênalti, a torcida do Flamengo estava desesperada para ter um goleiro assim. Depois do que aconteceu na Copa do Brasil. Eu concordo, mas não tinha motivo para estar desesperada, cara. Sim, porque o César foi bem. Entendeu? Exatamente. O problema desse é que a gente já não tinha o Muralha. A gente tinha o Muralha. E aí, mas eu acho que isso pesou muito na questão de você ter. Tem o cara que veio e pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo e tudo mais. O Muralha falou, a gente precisa de um cara que. Não só isso, goleiro com passagem de seleção brasileira e não passagem de seleção brasileira como o Muralha, por mais que a gente fale que é merecido. Mas passagem de seleção brasileira. E, porra, não tinha como discutir tudo mais. E toda a história que o cara construiu era outro nível, né, cara? Um goleiro que recebeu 3 propostas. E, tipo assim, por mais que a gente... o César merece mais do que
o Diego Alves em algum momento, talvez hoje mereça mais ser titular do que o Diego Alves, a gente tá torcendo pra hoje, mas, cara, não tem como comparar um com o outro, tipo, questão de tudo. O Diego Alves... O Diego Alves recebeu 3 sondagens do Real Madrid, e o presidente do Valência na época falou, não, esse jogador pra mim é inegociável. Inclusive, talvez outra informação aí que não sei se os ouvintes sabem também, que o Diego Alves era o goleiro preterido do Real Madrid antes de aparecer o Keylor Navas na Copa do Mundo de 2014. Eu acho, e polêmica nessa parte, eu acho mais goleiro que o Keylor Navas. Aqui, ó, muito mais. E o Real Madrid desistiu porque o presidente do Valência não negociava, o cara explodiu na Copa do Mundo na seleção fraquíssima da Costa Rica, e aí pronto, economizaram, pagaram um pouco e contrataram um bom goleiro, né? Mas o jogo do Real Madrid e Navas não foi ruim se você parar pelo lado de que tudo bem que o Real Madrid seria assim em qualquer lugar, mas quantas camisas do Navas você não tem do Real Madrid lá na Costa Rica? Quantas camisas do Real Madrid e do Diego Alves teriam no Brasil? Sinceramente, pra você internacionalizar a marca, cara. Você já tem o Marcelo. Quantas camisas do Valência? Quantas camisas do Valência você viu no Brasil? Poucas. Então não acho que isso ia mudar muita coisa não, Nick. Sinceramente, assim, a idolatria pelo Diego Alves poderia acontecer. O Diego Alves na seleção brasileira poderia acontecer, mas esse negócio de vender camisa pela time europeu, enquanto houver Cristiano Ronaldo e Messi, a galera não tá correndo comprar o nome desses caras, não, velho. Sim, mas você aumenta a sua marca nos países de não, com certeza. Na Costa Rica, o Real Madrid hoje é muito mais visto do que seria se não tivesse o nada. Com certeza. A prova disso é que a gente não vê camisa do Marcelo com o Real Madrid, Marcelo atrás, que é o melhor lateral esquerdo. Pois é, exatamente. Mas realmente. Então, tipo assim, fez sentido o que o Real Madrid pensou. Era mais jogo. Tanto que se você lembrar a estreia do Diego Alves pelo Flamengo, foi contra o Corinthians, lá em Itaquera, que ele tomou um gol visivelmente por falta de ritmo. Exatamente. Então, cara, o que eu queria destacar é que todos os nossos comentários a gente está se balizando por partidas. Uma das questões mais problemáticas do futebol atual é que ninguém tem acesso a treino. Ninguém entra em treino, a imprensa não entra, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Então, eu acho que... Eu não sei até que ponto o trabalho desses novos treinadores de goleiros, desses novos preparadores, é tão melhor assim que o do Vitor Hugo, ou não mudou tanta coisa, porque o fato é que o Diego Alves, ele ainda não tá no auge dele, e ele não conseguiu explodir desde que ele chegou no Flamengo. Não consigo. Mas isso aí, Rafa, é só uma questão que eu acho que tem acontecido algo no Flamengo que os jogadores que chegam no Flamengo não conseguem render o que rendia, o que era antes, saca? Tem alguma coisa muito ruim acontecendo no Flamengo, porque isso já levantamos vários outros jogadores que a gente já citou aqui no programa de Guerreiro, é um cara que mesmo pode bater o recorde de gol deles, ele é contestado. O Diego, o Everton Ribeiro, você pega aí até zagueiros como o Hever também, e Trauco, que era um excelente lateral na seleção, mas é contestado pra caramba no Flamengo. Então eu boto o Diego mais um nessa conta, entendeu? Pois é, coisa. É o que eu falo no Coluna sempre, cara. É a tal da caixa preta do futebol do Flamengo. Ninguém entende direito o que acontece lá. O único fato é que todo mundo que entra decai, é viés de baixa pra todo mundo. Exatamente. É impressionante. Flamengo, e eu acho também sobre o Flamengo, César, o Flamengo ano passado teve a capacidade de pagar 2,5 milhões em salários pro Conca, jogar 27 minutos ao longo do ano inteiro, cara. Eu vou discordar do meu amigo de bancada e colega Rafael Penido do seguinte. Eu vejo inclusive o Rafa falando sobre isso no resenha, e eu concordo até com ele, porque realmente é muito difícil a gente ficar falando o tempo todo de situações que a gente não tá lá pra ver. Eu e Rafa, assim como a gente é da imprensa também, cara, a gente realmente não vê, o negócio é fechado mesmo, você não tem acesso e é isso mesmo. Só que aí entra o lado que eu vou discordar do Rafa, porque tipo assim, quando eu batia na tecla do Vitor Hugo desde fevereiro de 2017, por que eu batia nessa tecla? E eu tomava muita porrada com gente falando, você não sabe o que você tá falando, você não tá lá pra ver o treino, você não conhece o cara, você não sabe disso. Só que as pessoas não sabem quem você é a fundo, né? Tipo assim, as galera não sabem, já joguei bola, já vi uma porrada de treino de goleiro, eu conheço o preparador de goleiro do Cruzeiro, aqui os dois preparadores de goleiro do Cruzeiro, eu vi uma porrada de treino de goleiro na minha vida inteira, que vocês não fazem ideia do tanto que eu já vi de treino de goleiro, e onde eu destacava o erro no Flamengo? A postura dos goleiros em campo. Era errar bolas ridículas de lançamento na área, errar reposição de bola, errar coisas que você sabe dizer que é falta de treino.
Então, é lógico que é o melhor, é o nosso melhor parâmetro, é evidente que é. Exatamente. Agora, nós teríamos uma opinião ainda mais cristalina se... Eu acho que eu entendo os dois lados. Eu acho que eu entendo o que o Rafael quis dizer. É o nosso melhor parâmetro, mas não é o nosso parâmetro ideal. Não que deveria ser o nosso parâmetro ideal. A gente deveria ter mais acesso para entender, né, cara? Por isso que eu digo, com a experiência minha, de vivência, exatamente nisso. Porque o que eu já vi de treino, e a gente via aquelas imagens, coisa de 5, 10, 15 minutos, se você for parar para pensar, não é nada. Porque quanto tempo tem um treino de goleiro num dia comum de treinamento? 1 hora de treino, né? Então, tipo assim, 5 minutos não é absolutamente nada. A gente pode estar vendo apenas o aquecimento do cara. Só sei que naquele tempo que a gente via esses 5, 10, 15 minutos, a gente já conseguia ver... A gente não, né? Vou dizer por mim. Eu já conseguia ver as coisas ali que que me davam um estralinho de falar, opa, tem algo errado. Esse negócio pra mim tá... Exatamente, tem algo errado aí. Tanto que eu citei no início do programa aqui... Tem caroço nesse angu. Que eu criticava o Vitor Hugo e o Muralha antes do Muralha ter falhado. Foi aí que eu criticava isso. Antes dele falhar, eu chamava atenção e tomei muita porrada por isso. Por quê? Porque todo mundo pensava assim, pô, o cara tá criticando o Muralha por quê? Qual foi a falha do Muralha? Eu falei, não é o Muralha ele passa essa passividade, né? Esse conformismo todo ao tomar um gol. Ele é um cara que parece que a energia dele baixa quando ele toma um gol, realmente, como você falou. Esse é só um dos detalhes, né, Rafa? Só um dos detalhes negativos do Muralha. E aí a gente vê a diferença entre ele e o Diego Alves, né, cara? Quando o Flamengo toma um gol quando tá o Diego Alves no gol, e quando o Flamengo toma um gol quando o Muralha levava um gol, né, cara? E sobre o que o Rafa falou do Diego Alves... Bora, pra cima. O problema do Diego Alves foi a contusão dele no final do ano passado. Ele até agora não conseguiu... O que foi que ele machucou, Gonzaga? O que foi que ele machucou, Gonzaga? O que foi que ele machucou ano passado, Gonzaga? Fala pra galera aí qual foi o outro. Qual foi o outro que ele capturou? Só uma curiosidade em relação a isso que ele comentou, em relação à questão do treino do goleiro. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção numa das oportunidades que eu tive de ir na ilha no ano passado, do Urubu. Eu não lembro qual foi o jogo, se foi contra o Chape, se foi contra o Palmeiras. Eu percebi uma coisa que, tipo assim, no aquecimento dos goleiros, o goleiro reserva era o Thiago o titular nesse jogo, o Muralha era o reserva. O Muralha não estava aquecendo como titular. Como em outros times que a gente vê, que é o goleiro titular e o reserva aquecendo. O Muralha não aqueceu com o titular. Isso que eu pensei, o Muralha ficou na rodinha de bobinho com os jogadores, enquanto o Thiago aqueceu sozinho com o preparador de goleiros. Isso me chamou muita atenção. Eu vi isso aqui de perto, cara. Eu vi isso aqui de perto no Mineirão, no dia que o Flamengo foi pegar o Cruzeiro, aquele 1-1, gol do Everton Cardoso de cabeça e o gol do Sassá. Aconteceu isso. No treinamento do lado direito, o Robertinho treinando o Fábio e o Rafael de uma maneira assim, de classe, e do lado esquerdo, o Muralha e o Vitor Hugo, cruzamento, pegava a bola. Aí jogava. Cara, chegava a ser constrangedor. Vocês lembram que o Muralha, o Diego Alves lançou vários vídeos dele com o antigo treinador em Campinas? Uma coisa super tecnológica, pirotécnica, e chega o Vitor Hugo. É um negócio ridículo, parece várzea, né? Esse técnico... o Vitor Hugo tem uma culpa muito grande. Esse técnico que o Rafael Penido está citando aí chama Leandro Franco e hoje é o segundo auxiliar do Cruzeiro aqui, o segundo treinador de goleiros do Cruzeiro, junto com o Robertinho. E o Leandro Franco é meu vizinho de bairro, inclusive. Então, tipo assim, o Cruzeiro tem 2 baita treinadores de goleiro, consequentemente, 2 baita goleiro, e é isso aí, cara. Então, tipo assim, é exatamente o ponto que o Rafa tocou, cara. É a diferença de alguns momentos ridículos. A gente, igual o Rafa citou aí os momentos do Leandro Franco em vídeo, eu citei os vídeos do Vitor Hugo. O Rafa você viu quanto tempo de vídeo, o Rafa, desse treino? Mais ou menos uns 10 minutos, se somar tudo? Por aí. Pois é, o cara treinava 7 dias por semana, treinos de 2 horas cada treino. Não é nada, 10 minutos. Só que ali você já percebeu que o negócio é muito mais avançado. Então é exatamente essa base que qualquer pessoa pode entender que, opa, tem angu, tem caroço nesse angu, ou então, opa, esse trem vai longe. E é o que está acontecendo aqui. Então é o que eu implorava para o Flamengo ter. O Flamengo trocou seus preparadores de goleiro, graças ao bom Deus, depois de muito tempo. Vitor Hugo, que já teve sérias críticas quando treinava no Fluminense, principalmente. Então não é de hoje também, não era de ontem também, era muito antes disso. E hoje tem 2 bons preparadores de goleiro. Só que a questão da lesão do Diego Alves, infelizmente,
ainda vai segurar ele para chegar um pouquinho no seu auge. Ainda vai. Eu acho que eu cometi uma injustiça que eu vou corrigir agora com o Diego Alves, né? Porque realmente o momento dele no final do ano passado estava muito bom. Na Sul-Americana, a própria liderança que ele passava naquele jogo contra o Fluminense, tomou 3 gols, mas, cara, tu via o cara pilhado, assim, xingando todo mundo, mandando o time correr, não baixou a bola. E motivando também, além de tudo mais, né, cara? Exato. Não só cobrando, mas motivando. Todo mundo lembra. E se a gente voltar alguns anos atrás, de outros goleiros que decaíram também, quem estava lá treinando eles? O Vitor Hugo. Então a gente bota na conta aí esses goleiros passados que decaíram. Eu não tenho dúvida que tem a culpa, tem ele, né, no meio dessa culpa aí, cara. E a gente criticou muito o Felipe, o Bruno, o Paulo Vitor, o César, todos eles passaram por essa mesma questão. Posso fazer uma observação legal? Obviamente, né, opinião de toda a nação rubro-negra, vocês gostaram do Bruno no Flamengo, não gostaram? Sim. Sabe quem era o Nick é uma técnico? Viúva eterna. Eu também. Sabe quem era o técnico do Bruno? Sabe quem era o técnico preparador de goleiro do Bruno no Flamengo? Não. O Robertinho. Robertinho, preparador do Cruzeiro, que prepara o Fábio e o Rafael hoje em dia. E o Robertinho, alguém conhece mais alguma coisa do Robertinho? Eu digo pra vocês, Robertinho foi o cara que fez o Júlio César nascer no Flamengo. O Robertinho era preparador físico de goleiros do Flamengo desde que o Júlio César apareceu no futebol. E ele ficou até 2010. O Robertinho só saiu do Flamengo por causa daquela questão do Bruno. E aí o Robertinho, visto naquela crise que o Bruno implantou no Flamengo, o Cruzeiro foi lá e a partir daí adiante começou a decaída de goleiros no Flamengo, né, cara? A partir daí adiante. E daí adiante começou os goleiros do Cruzeiro a jogarem em alto nível. Do Flamengo começou no gol. Os goleiros do Cruzeiro não, porque a partida era só o Fábio dali pra frente. Qual foi o goleiro do Cruzeiro 2010 pra frente? Foi só o Fábio. Nem precisava de mais. Nem precisa. É um cara que, por exemplo, não consigo ver por que não é convocado, sinceramente. Então, tipo assim, os goleiros do Flamengo hoje, por exemplo, que a gente espera uma convocação, Diego Alves. Se o Diego Alves não tivesse tido aquela contusão que o Rafa lembrou aí, cara, ele estaria disputando a terceira vaga. Só que o nível dele caiu drasticamente. Inclusive, foi o principal motivo da volta dele pro Brasil, vou voltar no Brasil porque eu acredito que eu tenho chance de jogar a Copa do Mundo. E ele tinha muita chance, apesar do Brasil estar muito bem servido de goleiro hoje em dia. Mas assim, ele tinha chance de pelo menos buscar a terceira vaga. Só que aí a lesão acabou com os planos dele. E isso é um ponto que a gente pode aplaudir de pé o Diego Alves, que ele tem consciência disso, ele tem consciência que a chance dele para jogar a Copa do Mundo é mínima, e ele mesmo disse, eu voltei para o Brasil para jogar a Copa. Como eu não devo conseguir, eu vou jogar a mesma coisa da que eu queria para buscar a seleção, normalmente pelo Flamengo, porque eu honro os meus contratos, os meus compromissos. Mas tem questão também que, se você parar pra pensar, se ele joga sem pressão, entre aspas, né? Nesse sentido, já que ele, na cabeça dele, não vou mais pra Copa, ele joga sem essa pressão de, se ele acha que não dá mais, eu acho que ele joga sem essa pressão de, vou ter que agarrar pra caralho aqui pra ir pra Copa. Eu acho que essa pressão... Nick, eu acho que goleiro desse nível não joga com pressão, cara. Goleiro desse nível, ele tá sempre buscando olhares de cima. É um goleiro que ele entra em campo e ele fala, cara, Real Madrid tá me observando, Barcelona tá me observando, Tite tá me observando. Todo jogo dele vai ser assim. Assim, lógico, é o que eu acho que um goleiro desse nível pensa. Então, não deveria pensar. Não deveria, exatamente. Ele tem a consciência que ele tá fora de 2018, mas ele tá tipo assim, 2022 tá aí. Não é e velho, ele não é um goleiro velho. Se você for fazer uma pesquisa rápida e ver quantos anos tem o Diego Alves. Tô pegando aqui, acho que 32, não? Por aí. Pode ser, mais ou menos isso. 32. Não, faz em junho, em 24 de junho faz 33. Pois é, agora olha o Buffon. Não quero comparar. Não quero comparar. Mas é verdade. Mas olha o Buffon. E a gente percebe... Jogando, ele só vai aposentar porque ele quer. Esse alto nível do Diego quando você vê o estilo de jogo que ele tem. Ele não é aquele tipo de goleiro brasileiro que quando vai sair uma bola quer dar chutão, ou quando recua uma bola. Ele sempre quer recompor. Ele devolve a bola no pé do zagueiro, no lateral ali. Você vê que a saída... Exatamente isso que eu ia falar. A cabeça... Ele pensa diferente no jogo. A saída de jogo dele é diferente dos goleiros brasileiros. Ele dá um passe pro meio campo. Exatamente. Isso aí. Você percebe que ele já tem uma saída, uma resposta muito alta na hora que pega uma bola, tenta recuperar uma bola ali, sem dar chutão, sem desespero. Outra coisa que eu não concordo. Por que o Diego Alves ainda não é o capitão do Flamengo? Principalmente na Libertadores, porque se vocês acompanharam a partida pífia de Flamengo e Santa Fé,
o tempo todo ele brigando com o árbitro em castelhano e em espanhol. Inclusive então, hoje tipo tem assim, jogo. Inclusive hoje tem o jogo na Colômbia, né? Esse podcast está lá na quarta-feira. Hoje tem o jogo de volta. Pois é, e você vai ver, provavelmente hoje à noite também, você vai ver o Diego Alves o tempo todo com o árbitro ali falando em espanhol, né, falando a língua da Libertadores, e isso é uma coisa que falta no Flamengo. O capitão do Flamengo, né, o senhor Hever, que parece uma senhora de 70 anos, que tem medo de discutir, não gosta de encarar ninguém, não tem peito para encarar ninguém, a gente já não vê isso no Diego Alves, que simplesmente peita todo mundo, falando espanhol ali mesmo, um cara que morou na Espanha durante muitos anos, é o cara para ser capitão na Libertadores, tanto ele quanto o Diego Ribas. Falar a língua da Libertadores é importantíssimo, a língua da Libertadores é o espanhol, cara, então você tem que pôr gente assim, gente para falar a língua da competição, e aí, meu amigo, o espírito de liderança que o Diego Alves tem é uma coisa invejável. Por isso que eu lamento muito a aposentadoria do Júlio César. E a gente citou aí, né, questão do... Infelizmente o Júlio César vai se aposentar. Vamos puxar aqui o último bloco do nosso debate de goleiro, porque o ídolo voltou. E esse podcast está indo ao ar. Júlio César fez sua despedida no último fim de semana. Estamos gravando isso antes do jogo, então a gente não sabe quanto foi Flamengo América Mineiro, como é que foi a partida, mas está indo ao ar, já houve a despedida do Júlio César. Vamos falar um pouco aí do retorno do ídolo, o bom filho a casa torna. Você não sabe o resultado, Nick? Burro, né? Complicado. Se inscreve no canal aí. Eu acho que o Penido que narrou o jogo. E aí, Penido, quanto foi o jogo? Pô, cara, a minha narração do pênalti do Diego Alves que ele defendeu foi sensacional, né, pô? Foi 2-0 pro Flamengo, tá? Júlio César não sofreu gols contra o América Mineiro, já vou antecipando pra vocês aí. Que a questão é a seguinte: o Júlio César não é um goleiro que eu chego pra vocês e falo assim, cara, que pena que ele vai aposentar porque era o goleiro titular pra mim de 2018. Não é por isso. Mas cara, perder o Júlio César no vestiário é a principal derrota que o Flamengo vai ter nesse ano de 2018. É um cara que eu queria, junto do Juan, quando se aposentasse, e para mim isso já poderia ter acontecido, com todo respeito, ele está ali no vestiário, na mesma função que o Moser fazia até pouco tempo atrás. Era para ter feito, não sei. Enfim, são dois jogadores consagradíssimos, Flamengo pra caramba, então seria importantíssimo. Óbvio, gente. Óbvio. A gente tá perdendo alguém no vestiário. A gente tá perdendo alguém no vestiário que entende o que é o Flamengo, né? E esse time tem poucos que entendem o que é Flamengo. Se vocês viram a pré-eleição do Flamengo na partida da estreia do Júlio César na volta lá em Volta Redonda, exatamente, foi isso. E tipo assim, é óbvio que o Júlio César não trocaria a sua vida em Portugal, junto com a sua esposa e seus filhos, pra estar ali no Flamengo pra ficar por causa de vestiário, por causa de grupo, nunca. Mas assim, seria um desejo meu. Então se ele pelo menos fosse jogador do Flamengo até o final de 2018, a gente teria isso, mas infelizmente a gente vai perder um ídolo aí. Não faz mal ser um pouquinho egoísta, né? Não faz mal, desculpa. Eu gostaria de pedir desculpa pra Suzana, até mandei um WhatsApp pra ela agora aqui. Mas assim... Vim ser feliz e já volto. Então, tipo assim, desculpa, eu gostaria que ele ficasse aqui, tô cagando pro seu casamento, e a verdade é essa, mas infelizmente o cara tá coberto de razão, porque quem não trocaria a sua vida atual para ir para Portugal, viver bem, então, principalmente na condição financeira que ele vive. Então, infelizmente, a gente perde um grande ídolo, tomara que a festa tenha sido bonita, como de fato foi, né? Eu acredito na torcida rubro-negra, como a gente tá fazendo esse podcast. Eu não acredito no time, talvez, mas na torcida eu confio. Não. A festa, ele merece uma despedida de alto nível, cara. O Júlio César é, sem dúvida, um dos ídolos aí, marcou na minha vida como rubro-negro desde o início, então palmas pro Júlio César e a volta dele, aí, quem sabe, numa posição. E a volta dele foi algo muito, muito bacana de se ver, somente da forma que ele voltou. Ele não voltou para jogar no Flamengo como assim, solução, gente, temos aqui o Júlio César voltando, porque isso até poderia até manchar um pouco esse peso de ídolo, né? Não, e até tecnicamente, vamos ser sinceros, tecnicamente ele não tá no nível hoje do Diego Alves, talvez nem do César. Pois é, então, por isso que eu tô falando que foi bacana a forma que ele veio, porque a gente sabe que algumas coisas pesaram na carreira do Júlio César, e isso se alastrou até hoje, mas a forma que ele veio, principalmente, tipo, quase de graça, né, cara? Ele veio, a preço de banana, comparado a um clube de futebol. Ô, Gonzaga,
ele pediu pra vir. O cara que tem que ligar pro Rodrigo Caetano pra se oferecer de jogar, pra fazer um contrato de 3 meses aí pra se aposentar no Flamengo, você vê o nível que tava preparada a direção do Flamengo, né? Pra ter um goleiro como esse, de alto nível, de seleção brasileira. Você vê o comprometimento do cara também, né, cara? O melhor goleiro do mundo, o Nick, em 2010, ele foi pra Copa do Mundo de 2010 como o melhor goleiro do mundo, ganhando do Buffon. Então, tipo assim, é uma falta de respeito com o cara você não lembrar de uma situação dessa. E a torcida lembrava, a torcida pedia. Há muito tempo antes dele vir, né, cara? Há muito tempo antes, exatamente. Então, tipo assim, eu lembro quando ele anunciou que ele ia aposentar no Benfica, todo mundo pediu. Júlio César, volta pro Flamengo, faz o último ano aí, encerra, despedido, não sei o quê. O cara teve que ligar, parece que ele gostou da ideia, se ofereceu pra isso, só faltou ele pagar o próprio salário, que foi um salário ridículo, de mais ou menos 30 mil reais, se não me engano. Na época eu vi 10 mil reais. Eu queria um salário ridículo desse. 10 mil reais. Ou seja, queria um salário ridículo desse. Queria muito um salário ridículo desse. Mas tudo bem, vamos tocar o bagulho. Mas eu não sou o Júlio César, 9 então, mil, né? Desculpa, eu não tenho recebido isso. Mas por tudo que ele fez, ele merecia, né, cara? Uma despedida, uma festa bonita assim. Flamengo Ele merecia, Franco, muita coisa. Merecia ele merecia título, muita cara. Coisa. Ele merecia um Flamengo campeão da Carioca. É maneiro, entre aspas, que a despedida dele seja no jogo de Campeonato Brasileiro, porque caso aconteça, aí vamos planejar assim, mas se acontecer no final do ano, as coisas derem certo, o Flamengo for campeão. Hoje é muito difícil pensar nisso, mas se acontecer uma mudança, o Flamengo vier a ser campeão brasileiro, o Júlio César ganha medalha, né? Pode ser chamado. Mas o Júlio César merecia muita coisa. Ele merecia o campeonato. Cara, vocês falaram que ele tá num nível tão abaixo assim. Foi amistoso. Beleza, mas contra o Atlético Goianiense, o cara fez umas defesaças. Cara, eu narrei umas 4 ou 5 pontes do Júlio César, assim, sensacionais, verdade. Assim. A falta de ritmo ainda parece. Agora, sim, é uma impressão minha. É que eu tinha um medo de se o Júlio César entrasse no gol e acontecesse algum desastre, ele levar gol e virar um 7-1 de novo. Eu tinha essa impressão o tempo todo. Mas eu acho que isso é consequência do que aconteceu naquele jogo, que feriu muito o Júlio César na carreira. Foi uma coisa que abalou muito ele psicologicamente. E a maioria das pessoas só enxergam esse jogo, né, É triste porque aconteceu com ele, porque eu acho que de todos em campo, ele foi o que menos teve culpa naquele jogo. Acho que não tem um gol que eu bote culpa nele por conta daquilo. Mas isso abala. Eu acho que uma das pessoas que mais saíram abaladas daquele 7-1 foi o Júlio César, eu lembro que ele quis desistir do futebol. Eu acho que foi o Davi Luiz. Não, eu acho que. emocionalmente. O Gonzaga tá falando. Eu acho que aquilo feriu muito então, ele. Então, tipo assim. Ele tinha sido herói, cara. Ele tinha sido herói contra o Chile. Vocês lembram, pô? Eu queria dizer do Davi Luiz é o seguinte: o Davi Luiz chegou na Copa com, entre aspas, aquela grife de um melhor zagueiro do mundo, junto com o Thiago Silva, não sei o quê. Depois da Copa, não lembro de um jogo bom do Davi Luiz depois da Copa. A gente vai pra outra Copa já. 4 anos já. O 7-1, Nick, o 7-1 matou muita gente, cara. Matou muita gente. Matou o Davi Luiz, matou o Dante, matou o Maicon. Verdade. O Maicon. O Hulk também. O Maicon era um dos melhores. Cara, o Maicon era um dos melhores laterais direitos que eu já vi jogar. Um dos melhores que eu já vi jogar, principalmente aqui no Cruzeiro. Então, tipo assim, e um dos principais, como o Gonzaga disse, foi realmente o Júlio César, só que tem um outro também, o Filipão. O Filipão é taxado hoje como o técnico do 7-1. Ele não é mais o técnico do Penta, ele não é mais o técnico do campeão da Copa do Brasil, ele não é mais o técnico campeão da Libertadores, acabou, é o técnico do 7-1. E o Júlio César hoje é visto como o goleiro do 7-1. Não é visto o melhor goleiro do mundo de 2010, o goleiro campeão de Champions, assim, isso hoje ele é close e o Júlio César é close. Hoje, isso é triste, porque o Júlio César merecia uma despedida a nível de Júlio César. Um Júlio César despedindo campeão carioca, um Júlio César despedindo com o time classificado na fase de grupo da Libertadores, querendo ficar para disputar a Libertadores, entendeu? Coisas assim que movem o coração do atleta, e infelizmente ele está se encaminhando aí para uma despedida num cenário totalmente indesejado. Triste. Controverso ao que todo mundo esperava, que todo mundo desejava, né? Triste, é muito aquele vídeo do Rei Kraus, né, velho? Essa parte também foi mal, É muito aquele vídeo do Rei Kraus, que ele tá no vestiário. Gente, hoje é o meu último jogo, vamos lá, vamos jogar por mim.
Eu vim aqui porque eu queria jogar com vocês. Eu vim Segundo aqui porque tempo, eu queria jogar porra, com você vocês. não, caralho. Tá de sacanagem comigo? Ah, cara, triste. Eu todo dia no Twitter eu peço desculpa pro Júlio César. Todos os dias. Mas é muito aquilo que eu falo, né, cara? Eu acho que, infelizmente, bons jogadores vêm ao Flamengo, mas o momento do Flamengo futebolisticamente é tão conturbado que cara, é reconhecível você ver um Diego, é reconhecível você ver um Everton Ribeiro, o próprio o Diego Alves, cara. E isso fere o rendimento desses jogadores. Que nem eu falo, eu acho que o Vinícius Júnior não rende mais por conta desse peso. O Lincoln, que até agora não conseguiu despontar. Talvez a única cara que sai dessa ponta aí é o Paquetá, que consegue se destacar e ir bem sempre. Mas eu acho que eu não trocaria o Diego Alves. Eu acho que eu sempre fui a favor de revezar esse elenco assim. Sempre é uma palavra forte. Pois é, por isso que eu até dei uma pausa pra mudar, porque eu acho que deveria revezar mais esse gol, porque é uma posição que você menos pesa, taticamente você não pesa tanto você mudar um goleiro quanto você mudar um centroavante. Fala isso pro Neuer. Mas eu acho que o cara que edita tem uma arma nas mãos, né? Ele fez uma pausa dramática, assim, eu vou cortar isso aqui. Vai cortar. Mas então, assim, como o Arthur falou, se você revezar como acontece no Cruzeiro, se você revezar o goleiro, cara, dá pra fazer isso, você consegue colocar os dois goleiros, ter eles rendendo sempre, né? E com o físico preparado. De olhos fechados. Porque é isso que acontece. Vai acontecer o quê? Acontece alguma coisa com o Diego Alves e aí o próximo goleiro tá sem ritmo de jogo. Você acha que a torcida do Palmeiras tem medo do Jailson machucar? Pois é, exatamente. Por um jogo, não? Jailson é outro que a gente esqueceu de citar quando falou de goleiros que podem ir pra Copa. A fase do início de temporada. E tá bancando o Everton, que teoricamente foi pro Palmeiras pra ser titular e tudo mais. Olha o Palmeiras. O Everton, Fernando Praz e o titular é o Jailson. E com méritos, tá? Não tô desmerecendo o Jailson, não. Mas assim, são 3 baita goleiros que o Palmeiras tem no elenco e os 3 jogam. Estão sempre ali em rotatividade. O Fernando Praz outro dia estava no banco, ou seja, eles alternam até o banco. Mas eu acho que o Fernando Praz, se ele ainda é um baita goleiro, se ele ainda é um baita goleiro, é discutível. Não, mas é aquilo que a gente tá dizendo, né, o Nick? É o momento dele. Para terceiro goleiro é maravilhoso. Não, o momento dele é ruim, mas Fernando Praz é Fernando Praz. A gente conhece o Fernando Praz. Era pra ter sido o goleiro da seleção olímpica. Não foi por causa de uma lesão de última hora. E quem foi o goleiro da seleção olímpica? Tá lá. O Everton. Tá onde também? Exatamente, cara. E foi um dos pilares daquele título, né? Exatamente. Catou muito naquela seleção. Então, velho, da seleção do Rogério Micali. Grande treinador. Vem, Micali, vem pro Mengão. Vai ser feliz do Mengão, Micali. Ai. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Tumulto. Realização: flamengocast.com.br